noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha o Ronaldo belíssimo também. Boa tarde, boa noite, né? E Ronaldo, aí, Gilmar, tudo tudo bem? beleza? Cá estamos, Olha, pontualíssimos. olha só, na quarta-feira eu fiz uma live com o Rodrigo Toffolo, da Orquestra de Ouro Preto. E eu ainda brinquei com ele que ele bateu o recorde. Que ele foi o primeiro ou o segundo a entrar na live e nunca tinha acontecido isso. Hoje você igualou o recorde dele. Viu? Há um tempo atrás eu entrava com 10 minutos de atraso, sabe? Mas agora não, agora já fico de olho no horário. Tá Tudo bem com certo, você? beleza. Tudo beleza e com você? Tudo certo. Vamos lá. Em primeiro lugar, né, agradeço muitíssimo por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Quando a gente começou esse contato, né, para agendar, você ainda falou tanto de coisa, né? A gente anda. As pessoas às vezes acham que a gente fica nesse momento de confinamento, de isolamento, que a gente fica à toa e, na verdade, a gente está trabalhando às vezes muito mais do que antes, não é não? Você está assim também ou Nossa, não? muito, muito mais. Primeiro, porque o tempo, a noção de tempo, né, também diminuiu. Está tudo muito rápido. Eu acho até que Exatamente. isso está sendo até bom, porque essa nuvem negra está passando rápido também, né? Então, no Aham, piscar de olhos já passaram 60 dias. Né? E eu exatamente. pensava que era o seguinte, quando eu senti essa história do tempo, eu pensava que é porque, estando em casa, você tem só os seus afazeres, mas você quer ler, você quer fazer isso, você tem trabalho e tal. Só que outro dia eu vi uma entrevista no rádio que tinha uma senhorinha de 82 anos e ela Ah, dando uma entrevista em São Paulo, que ela mora num predinho de senhorzinhos, senhorinhas, ah. sobre Covid na comunidade deles. E ela falou, gente, eu não tenho tempo para nada, eu continuo fazendo as mesmas coisas, só que o tempo acaba rápido. Eu falei, não, então ótimo, mas só comigo. Tá O certo. tempo tá E sem, voando, né? sem falar que esse negócio, né, de trabalhar em casa, na verdade, você acaba ficando, né? Se bobear, você fica 24 horas, você fica final de semana, né? Você não para. Outro dia alguém Não, falou, esse negócio de isolamento, de confinamento, todo dia para mim é domingo. Eu costumo dizer que todo dia para mim tem sido segunda-feira, né? Infelizmente. Mas é isso aí. Muito bem, Ronaldo. mas Oi. diz, conta tudo. Vamos lá. Não, eu começo com uma frase, né, que você citou, uma frase da Pina Bausch, que você citou recentemente, numa das lindas postagens, né, que você faz aí no seu Instagram, que, Ah, aliás, eu do tenho uma café, do pergunta. café. Aliás, antes de falar dessa frase, eu queria que você já começasse explicando para gente, né? Por que o café com o estilista com X? Conta pra Bom, gente. primeira história do estilista, é porque eu não tenho a menor dúvida que o mundo como era antes acabou. Aham. Né? Então, esse mundo, se vai vir melhor, se vai vir pior, se vai vir quase que a mesma coisa, mas aquele acabou. Então, é tudo Sim, esse. Né? sim. Eu acho que até esse tempo agora é um tempo que a gente está vendo as pessoas procurando reinvenção ou análise do tempo dela. Outro dia eu vi um texto que alguém falou assim, mudar, o mundo não vai mudar, não. Precisava de um vírus, ainda precisa de um vírus mais forte. Mas a Aham. mudança ela é individual. Sim, Né? Então é sim, você pensar assim, gente, depois da pandemia, como que eu saio disso? Né? sim. Que profissional que eu vou ser daqui a pouco e tal. Então eu acho Aham. que todo mundo é esse. Eu sou estilista, você é ex-coreógrafo, você é ex-bailarino, né? Você tem uma É. ex-companhia de dança, eu tenho uma ex-marca de Ah. moda, né? Porque nada vai ser como era antes. E Aham. aí, logo no início da pandemia, eu voltei, eu tinha estado no Rio, então Hum. eu fiquei 2 semanas sozinho, de quarentena, e nos Sim. primeiros dias eu falei, gente, eu tenho que inventar o que fazer, porque senão era aquela história. Né? Eu falei, daqui a pouco eu vou estar. Eu já imaginava a cena, assim, né? Eu dentro de casa, sem tomar banho, sem trocar de roupa, sabe? Mal sabe que o Aham. trabalho continua, é isso aí que você está dizendo. Aham. Mas no início eu falei, É. cara, eu tenho que criar uma rotina. Né? Sim. E nessa rotina, eu sempre no Instagram, sempre fiz um post pela manhã dando um bom dia para as pessoas. Uhum. Tinha semana da arte erótica, tem outra semana que era, sei lá, ligada à gastronomia, sei lá o quê. E eu falei assim, não, eu vou continuar falando para as pessoas. Então, nessa história de dar o bom dia, nasceu o Café com o Estilista.
Só que não era uma live, porque no início eu me embolava inteiro com a live. Por exemplo, eu via as pessoas subindo aqui, eu achava que eu tinha que responder todo mundo. Eu ficava louco, gente, que esquizofrenia é essa? Aí até hoje eu gravo, e mesmo porque não fica mais tempo. Né? Sim, então tem gente sim, que, por exemplo, chega na sexta-feira e fala assim, eu fiz uma maratona dos seus cafés. Porque já são 50 pessoas, mais ou menos, que passaram pelos cafés. Que legal. E eu falava assim, eu sozinho, eu falei, não, eu quero conversar com fantasmas. E esses fantasmas são pessoas que já morreram, né? que deixaram uma obra, e uma obra que, de certa forma, continuam sendo né? Faróis para a gente. Sim, sim. Né? Aí que teve Mário de Andrade, Angela Maria, a Pina Bausch, né? Como você disse aí, Elis Regina hoje. Né? Então, aí eu comecei a fazer e as pessoas começaram a vir. Os seguidores aumentaram e as pessoas esperando. Um dia eu atrasei o café e elas ficaram desesperadas. Que horas que entra o café? E elas acham que é live. Gente, não é live, é gravado. Mas tem essa história que, para mim, está sendo muito interessante, porque é você entrar no universo, você analisar o universo do outro, e principalmente quando a vida do outro foi construída, aí você fala assim, eu reclamando da minha... Sabe? Eu reclamando desse problema, porque na verdade é bem isso, a humanidade ela nunca mudou com freadinhas leves. A humanidade só muda com freadas bruscas. Né? E a gente está falando de um mundo que já estava já vinha respirando por aparelhos tem 30 anos. Né? Então, exatamente. Em algum momento, isso ia estourar para o bem e para o mal, e um remédio mais amargo para uma doença que é crônica, né? Mas eu acho que no Brasil, obviamente, na periferia do mundo, a coisa costuma ser pior, que é o que a gente está vivendo agora, né? Sem dúvida. Além de tudo, tem um governo como esse que a gente tem aí. Sem dúvida. Um desgoverno, aliás. Sem dúvida. Melhor definir assim. Né? Um desgoverno. Mas essa frase, né, que você citou da Pina Bausch, que, aliás, assim, essa ideia do café é maravilhosa e muito legal não ser live também, porque fica registrado, apesar de que agora, a partir desde semana passada, eu acho, as lives elas ficam agora no feed também, então elas não ficam só no story por 24 horas, então elas permanecem. A nossa live vai ser uma que vai permanecer no nosso feed e mas depois a gente coloca no feed depois? Eu acho que fica. Mesmo assim tem um tempo, não? Não sei. Eu não tenho esse conhecimento todo, não. Mas a nossa a gente acaba baixando, a gente sempre baixa e coloca no YouTube. Então fica no nosso canal no YouTube também. Então aí lá, né, mesmo que saia do Instagram. Mas enfim, a frase, né, de Pina Bausch, que vem tanto a calhar no momento, né? Dance, dance, dance. Do contrário, estamos perdidos, né? Que você encerra o café que você falou da Pina Bausch de forma tão maravilhosa, ainda contando aquela história do Caetano dançando com ela, né? Imagina que momento, né? Esse. Né? Não, cara, e agora a Pina Bausch tem tantas histórias, né? Maravilhosas, né? Em 30 minutos. Eu imagino. Todos eles. Depois eu falo assim, gente, peraí, eu tenho que chamar de novo para contar sobre aquela história. Lembra de alguma coisa, né? Quer fazer mais, quer voltar, né? É isso aí. E você dança muito? Conta pra mim. Danço, inclusive teve um desses cafés. Com quem que eu dancei? Eu puxei para dançar eu já estou de um jeito que eu acho que eu vou falar do Calbi Peixoto. Eu estou falando de Guimarães Rosa, entendeu? Já deu mal. Pois eu puxei para dançar o último. A Fernanda das Carrancas, eu puxei ela para dançar. Eu acho que eu dancei também com a Clementina Jesus, eu acho. Eu não sei. Uma delas me puxou para dançar. Eu sempre danço, eu gosto da história de dançar, eu gosto da música. Né? E da mesma forma, essa frase da Pina Bausch, né? Dança, 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 do contrário, estamos perdidos, isso cabe para a música também. Né? Sim. Então, assim, você acordar e pensar que música que vai tocar, que um tom que você vai dar à sua casa. E, curiosamente, isso parece uma coisa comum, mas não é. Pense nos seus amigos que te convidam para jantar, quantos colocam música para tocar? As pessoas não colocam mais música em casa direito, entendeu? Ou muitas vezes colocam, mas é só aquela musiquinha de fundo ali que, né, acaba que vira um barulho no final das contas, né? Quando põe esse barulho, qualquer barulho que seja, eu acho até que é melhor que nada. Porque às vezes eu estou em um lugar e falo assim, cara,
cadê a música da casa? Cadê a música do jantar? Não? Mesmo que seja uma música de leve. E eu acho que essa história da pandemia, ela tem servido e tem acontecido por uma coisa, que é a pessoa encontrar com um universo tão familiar que ela não tinha intimidade. Né? Sim. Isso pode ser desde parceiros de cara a cara acordando e falando assim, nossa, é esse o casamento que eu escolhi? Né? Ou esses são os filhos mais mal educados que eu tenho e eu não sabia? Ou que casa é essa? Gente, cadê uma lata de tinta? Tem que resolver. Né? Sim. Nossa, eu já mudei tanta coisa na minha casa esses dias, né? Comprei tanta coisa que eu vi que eu estava precisando e mudei, etc. Porque é isso, realmente, né? Você fica de cara com a sua casa que estava ali, que você, né, estava esquecida às vezes, ou outras questões familiares mesmo, né? Realmente é uma freada que não é qualquer freada, né? E tem uma outra coisa que eu acho que é extremamente positivo. Eu acho que você deve ver a mesma coisa que eu, porque nós viajamos muito. Nosso trabalho nos leva para todos os lados e o tempo inteiro você está conversando com gente. Então, que dia que você imaginar e falar assim, cara, eu ia sobreviver 60 dias dentro de casa. Sim, sim. Mesmo trabalhando dentro de casa, mesmo trabalhando... Mas você está dentro de casa. Né? Então, assim, isso eu acho que vamos sair diferente dessa história. Muito bem. Sem dúvida. Bom, deixa eu falar um pouquinho com as pessoas, né, da nossa história em comum aqui, minha e do Ronaldo, né? Ronaldo já fez um figurino maravilhoso para Mimulus no ano de 2006 para o espetáculo Do Lado Esquerdo de Quem Sobe, né? Um espetáculo maravilhoso, super brasileiro, com trilha do Yamandu Costa, enfim. E é um dos figurinos mais bonitos que a gente tem, inclusive foi aquelas saias de rosas. Não sei quantos milhares de rosas tinham naquelas saias, né? São saias enormes, que fizeram a minha mãe quase enlouquecer também de fazer naquelas rosas. Porque quando abri, as meninas estavam com a saia virada e com as Exatamente, como um abajur. Aquela imagem é linda, né? Como um abajur, Aquela imagem é linda, o cenário é lindo, a história é linda. Eu lembrei muito desse espetáculo, eu recebi o Ernesto Nazaré, e eu estava conversando com o Ernesto Nazaré, e veio imagem daquele espetáculo. É muito legal você falar. É muito legal você falar. Eu recebi o Ernesto Nazaré e eu estava conversando. Isso é maravilhoso, isso é sensacional. E eu fui passando com o Ernesto, eu falei assim, olha, estudo, né, dos músicos contemporâneos que tocam ele, eu queria mostrar para ele. Né? E aí, nessa, eu mostrei ele tocando, eu comecei nos anos 80, aliás, nos anos 60, quando a Nara Leão, na verdade, a Nara Leão que resgata o Ernesto Nazaré, porque ela pede ela tinha verdadeira fixação pelaquela turma pós gripe espanhola, né, dentro da década de 20 e 30, e ela tinha loucura pelo Ernesto Nazaré, e ela pede o Vinícius para criar a letra do Odeon. Sim. Né? E aí que as pessoas começam a falar de Ernesto Nazaré. Aí eu comecei a passar, aí nos anos 80, cara, tem aquela banda Cor do Som, que eu acompanhava o Moraes Moreira nos shows e que fez sucesso no início do Rock Brasil, que eles tocam também Ernesto Nazaré, mas de uma forma linda. Aí eu cheguei no Yamandu Costa. Então, quando eu mostrei muitas coisas de Yamandu para ele, aí eu lembrei do espetáculo. É lindo esse espetáculo. Sim, muito obrigado. Ele permanece no nosso repertório até hoje, inclusive 2 anos atrás a gente esteve com ele na Europa novamente, numa versão com música ao vivo, né? Então aquelas saias, você quase fez a minha mãe enlouquecer, a minha mãe quase te fez enlouquecer durante aquele figurino, né? Deixa eu falar, quem me fez enlouquecer foi Baby. Não é não? Baby, porque Baby é ligada, quem não conhece Baby, gente, Baby é ligada no 320. Baby não dorme. Então, ela não dorme, ela fala assim, ela dorme durante o dia, não dorme. Então, assim, ela é madrugada direta, assim, e as coisas das flores eram milimétricas. Eu falei assim, Baby, é só encher de flor. Exatamente. O resultado foi lindo. Quase enlouqueceu o outro, mas o resultado. E ela falava assim comigo: Ronaldo, os bailarinos não vão aceitar isso, Ronaldo. Eles são chatíssimos. Aí chegava na prova, os bailarinos amavam. Que bom, né? Muito bem. Não, mas eu tenho muito carinho pela Mimos, eu tenho muito carinho pela história da Mimos. Eu acho que esse caminho, que é um caminho singular,
que vocês trilham, Obrigado. trilharam, a história que construíram, a história da dança no Brasil, porque, de novo, Ernesto Nazaré, tá? Porque essa coisa que ainda é muito cara para a gente, de falar do erudito e popular, que é o que vocês fazem, tá? Sim. Era também o Ernesto Nazaré. O Ernesto Nazaré, ele andava no fio da valha, onde como ele não podia ser considerado popular, porque ele era muito bem acabado, ele não podia ser considerado clássico, porque ele era acessível. Né? Exatamente. E é o trabalho que vocês fazem. Né? Então, o espetáculo de vocês, qualquer pessoa, iniciados ou iniciantes em dança, enlouquece. E tem vontade de sair dançando. Não, e depois, quando você sai dos limites da sua própria companhia e começa a produzir, igual o trabalho que você fez lá para a Companhia de São Paulo, São Paulo, Companhia de Dança. É maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Então, e aí eu acho que é nesse lugar, porque tem muitos artistas que a gente conversa, que a gente fala de reinvenção, mas eu acho que vocês já vinham reinventando, né? Já vinham fazendo coisa nessa direção. Então, quando tudo passar, aí pronto, aí vocês vão arrasar mais aí. Tomara, tomara. Né? E você já fez, você falou da São Paulo Companhia de Dança, você já fez figurino também para São Paulo Companhia de Dança? Fiz. Já fez lá muito também, figurino para teatro também, né? Uma coreógrafa chatíssima. Quem que era? É uma que veio de fora, que veio da Holanda, e ela não sabia nem ligar o Lé concreto com as histórias, e ela era muito viciada aí. E aí eu falo, gente, eu vou avançar nessa mulher. E nesse projeto, nós vamos fazer. Nós vamos fazer do jeito que eu tenho. A mulher era muito segura. De dia ela queria uma coisa, à tarde ela queria outra, entendeu? Ah, é? Então essa história da direção assim foi meio complicada. Mas isso para mim, esses desafios me movem, sabe? Eu também quando eu fiz o Santo Agostinho do Corpo. Sim. O Paulo me liga e fala assim, Ronaldo, queria que você fizesse o figurino do corpo. Não, mas quem faz o figurino do corpo é a Freuza. Mas a Freuza deu defeito lá, sabe? E numa das coisas que a Freuza deu defeito, eles me chamaram. Aí eu falei, tá, eu vou lá para conversar. Só que quando eu cheguei para conversar, era para fazer. Já estava Tom Zé, o Wisnik, a Folha de São Paulo, e era a apresentação para a imprensa. E a imprensa veio me perguntar sobre o que eu ia fazer pro figurino. Eu nem sabia o que era a peça. Mas foi uma coisa boa, porque eu saí de lá, eu tive muitos amigos de muitos bailarinos do corpo, e eu ligava e falava assim, que cor que vocês imaginam, que vocês se tem que ser preto. Tem que ser preto, porque nós nos achamos gordos, e a gente fica gordo. Eu falei, o quê? Eu falei, Santo Agostinho... Sabe? Falando de uma dança que é pecaminosa, né? Que eu imaginava que tinha pecado inteiro. Realmente, eu acho que foi um espetáculo do corpo que o Rodrigo rompeu com muita coisa que o corpo vinha fazendo. Eu falei, não, vai ser pink e limão. eu lembro desse figurino. Né? Então, quando eu cheguei com o figurino, e apresentei os desenhos, era 25 dias da estreia. Aí eu acho que eles não tiveram como reclamar. Não teve como agora vai ter que ser isso e pronto, né? E como é que é isso para você? Como é que é isso para você, por exemplo, né? Porque quando você está criando uma nova coleção, né? É você criando e pronto, né? Você não deve satisfação a ninguém. Quando você está criando para um espetáculo de teatro, quando você está criando para um espetáculo de dança, você está, de certa forma, a serviço ali de um trabalho que você não tem, né, autonomia sobre ele. Né? E tendo que seguir, às vezes, um diretor, as orientações de um coreógrafo. Como é que é isso para você? É muito sofrido? Não, muito diferente? Não, eu não tenho... dentro dos meus defeitos, que não são poucos, eu não tenho essa vaidade da criação. Tá? Aliás, eu acho que essa história, por exemplo, hoje, eu acho que as pessoas me deixam muito solto. E eu gosto quando o espaço de manobra ele é um pouco reduzido assim também. E eu também não me sinto totalmente livre no meu trabalho. Porque assim, o que é criar uma coleção com desfile? Eu tenho que criar uma conexão com a pesquisa, com o tema, com a cenografia, com a luz, com a parte gráfica. E com o espetáculo é a mesma coisa. Eu me lembro quando eu fiz a abertura da Paralimpíada no Rio de Janeiro. E era para poder fazer... Era uma equipe gigante. E uma equipe de muita gente fera, sabe? De Vicky Muniz, o Fred, Gelli. Era muita gente na história ali. E, a princípio, eu lembro que me chamaram para poder fazer 2 blocos. Eu acho que acabei fazendo quase tudo, praticamente. Ah, é? Sabe?
e dão muito certo. Então, assim, Aham. a única coisa que eu acho que eu tenho um grande problema é quando falta clareza. Quando o Uhum. coreógrafo na manhã ele quer uma coisa e à Sim, tarde ele já e quer outra, muda. sabe? Aham. Então, Aham. aí que era o problema dessa menina lá que morava na Holanda, lá, essa coreógrafa. Ela era muito Aham. insegura. Então, se você Sim, é inseguro com a equipe inteira, isso é um grande sim, problema. Porque se você, claro. como coreógrafo, você pega e fala, oh, não, o espetáculo é esse, num tempo em que as pessoas andavam descalças, que não tinham sapato, que era o início do século, que tinha uma coisa de romance no ar, que tinha uma Uhum. leveza, que a música brasileira, naquele momento, ela sai do embolorado que vinha Aham. do Brasil colônia, né? Dos vinudos Uhum. com cheiro de poeira ainda. E ali, Uhum. pós-pandemia, inclusive é um espetáculo para poder fazer hoje, de você ir há 100 anos atrás, né? Que ele está muito Aham. valorizado naquele pós-gripe espanhola. Né? Onde Aham. ali o Brasil moderno se forjou. Ali nasceu a Sim, música brasileira. exatamente. Ali a arquitetura, moda, tudo veio daquela história ali. Então o cenário ele estava bem construído. Sim, Entendeu? sim. Aí é Então, mais isso aí tranquilo, né? eu acho que é ótimo. A mesma coisa no caso do Santo Agostinho, do espetáculo, eu fiz uma Uhum. pesquisa rápida. A coisa é você vai no santo e você tem que pegar o que era o Santo Agostinho e trazer ele para o Brasil. Né? Uhum. Então, aí Uhum. eu jogo ele nas quermesses, onde está a festa e devoção das festas religiosas do interior do país. Então, nas Sim. festas religiosas do interior do país, não é preto. O preto eles usam no luto, entendeu? Aham. Ali tinha que ser Aham. pinte-limão mesmo, Aham. entendeu? Sim. E tinha que ter aquela coisa da Maravilha. libidinagem e tal. Então eu gosto Aham. dessa coisa da construção. Eu acho que esse trabalho feito a várias mãos, ele é extremamente positivo, né? Uhum. Quando ele é bem amarrado, o espetáculo todo ganha. Né? Sim. E é bem isso, né? Quando você fala, por exemplo, do figurino desse espetáculo, eu lembro do cenário. Né? Aham. Porque era aquele cenário de pedras portuguesas, né? Exatamente. Exatamente. Aquela coisa linda, porque ali a roupa aparecia, a estampa aparecia, não Uhum. apagava o fundo, tinha um diálogo ali que ele era perfeito. Aham. Eu acho que quando isso Esse, acontece é bem bacana. sim. Esse diálogo, essa harmonia num espetáculo é fundamental, né? E eu vejo que nos desfiles, né, você principalmente prima por isso, né? Por fazer o desfile, ter um olhar para o desfile como um espetáculo, né? Com Cara, porque na toda. verdade os olhos precisam viajar, sabe? Sim. Porque é a mesma coisa no caso de um espetáculo. Tá, você tem a coreografia, você tem a música, mas hoje as pessoas, o ritmo é outro. E tem dado Uhum. momento, você desvenda tudo aquilo. Aí, Aham. nesses últimos anos, nos últimos 5 anos, com essa demonização da cultura brasileira, onde era muito claro as montagens cada vez com menos recursos. Então, quando você ia, o cenário era nada, o figurino era nada. Aí eu falo assim, ah, Uhum. meu Deus, eu me sinto um bonequinho do Globo, eu vou dormir, eu vou dormir, vou dormir. Então você tem que trazer essa história de prender e de criar marcas, sabe? Então, Aham. e no caso do desfile de moda, aliás, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. E o desfile de moda ele vem muito nisso. Né? De repente a moda fala, não, agora a tendência é a passarela branca e o foco é na roupa. Mentira! Sabe? É porque não tem de recurso, não tem dinheiro, não tem criatividade para poder pensar esse entorno. Né? Sim. E esse Sim. desafio, eu acho que a mágica do desfile de moda está justamente aí. É você, em 8 minutos, você transportar essas pessoas para um lugar que elas não imaginavam. Né? Sim, sem E, dúvida. e pegar de sobressalto. O Sem espetáculo dúvida. de dança é a mesma coisa, o espetáculo de teatro também é a mesma coisa. Né? Sim. Então, Eu costumo dizer, né, num espetáculo, quer dizer, o bom espetáculo é quando a gente consegue, nós como diretores, a gente consegue harmonizar todas as vozes, né? Ou seja, a voz do cenário, a voz do figurino, a voz da iluminação, a voz da coreografia, a voz da trilha sonora, né? E eu acho muito legal te ouvir falando assim, porque eu vejo que num desfile é exatamente a mesma a coisa. mesma coisa. Por isso que, por exemplo, assim, voltando a falar da Pina Bausch, o que são os Uhum. espetáculos da Pina Bausch? É isso. Sim. Sabe? Então, assim, tá, você vai falar, por exemplo, daquele espetáculo dela, o Palermo Palermo, que é aquele que ela, né, que construía toda noite o muro, empurrava o muro Aham. e eles dançavam sobre escombros.
Olha a Sim. força desse cenário aí nesse contexto. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, aí o cenário, não que ele seja mais forte do que a coreografia, mas a coreografia não existe sem esse Sim. né? Sim. E a mesma coisa a história das roupas. Em outro espetáculo dela, a roupa falou demais. Né? Foi muito importante. Teve um espetáculo que teve agora uma peça, das últimas que marcou, que foi com na cabeça anda muito ruim para nomes, porque eu misturo tudo, sabe? Mas foi de gente morta, não foi de gente viva que eu converso. Você está falando com morto. Eu falei, não, gente, estou conversando com vivo, morto somos nós. Então foi com aquela menina, não sei se você assistiu, aquele cenário era aquele monte de roupa, da não sei o que, Insana, com a Cláudia Abreu, aquela menina. Ai, gente, alguém que tá vendo aí vai lembrar. Eu com filho novinho, com filho de 2 anos. Tem muito tempo que eu não saio para assistir um espetáculo, Ronaldo. Tem muito tempo que eu tô confinado, que eu tô isolado. Você vai amar esse espetáculo, que é um espetáculo chato, que tem muito de Pina Bausch, era uma pilha de roupas, e os personagens pegavam as roupas e criavam os personagens ali na hora. Sabe? Eu até pensava, gente, como que ensaiaram isso? Alguém vai lembrar, foi ano passado essa peça. Início do ano passado, acho. Tem que lembrar depois e me falar. Mas assim, você tá como eu tenho dito aí para algumas pessoas, né? Enfim, a gente tem feito uma série de lives aí, entre as milhões de lives que estão por aí, né? E só algumas pouquíssimas que Dona Baby, como você citou, né, para os 320 volts que você falou, para assistir. Você é um desses poucos. Né? Ela tem colocado alguns comentários aí, viu? Gente, deixa eu te falar, eu morro de medo e de inveja da Baby, entendeu? Eu morro de medo, gente, como que ela consegue? E segunda, você que medo de ficar assim. Beijo, Baby. E ó, eu estava falando da minha história aí com o Ronaldo e tal, falei desse espetáculo, mas na verdade, assim, a gente tem uma grande amiga em comum, né, que é a minha irmã, né, que é não somente irmã, mas minha grande amiga do Ronaldo, e é isso que mais nos liga e mais nos aproxima, e ela está aí também, e são duas personalidades que eu gostaria muito de fazer uma live com elas, né? Não seria legal? De repente, eu e Dona Baby, eu e Kekei, não é não? Acho que seria uma grande live. Dona Baby é meio que assim, sabe o chefe da máfia, que é aquele anãozinho, que é aquela figura assim, que ninguém nunca viu a cara, né? É mais ou menos assim, já de muito tempo para cá, as pessoas às vezes querem conhecer a Baby, mas a Baby só existe ali virtualmente, ela tá aí na live e tal. Então, acho que se a gente anunciar assim, vai ter uma live, Baby Mesquita aparecendo aqui, eu acho que vai estourar a internet, entendeu? Se eu te falar, agora sabe onde eu vejo Baby à vontade? O único lugar que eu vejo Baby muitíssimo à vontade é ela como dona do cabaré, ela recebendo lá na Mimos. Sim, então, de festa, sabe? Até eu fui em alguns aniversários da Baby lá na Mimos, então ela recebendo na coisa, eu falo assim, nossa, olha que maravilha. Essa definição é sensacional. Dona do cabaré é sensacional, viu? E Kekei, muito mais que amiga, muito mais que irmã, ela é mentora, né? Porque eu acho que a Kekei é uma das figuras mais fodas e mais inteligentes que eu conheço na vida. Inteligente, perspicaz. Eu concordo, não é porque é minha irmã, não, mas eu concordo. Nossa, é uma pessoa. Ela faz tanta falta, eu sinto tanta saudade dela. Mas não vou voltar aqui, Vamos lá. Ela até colocou aqui, ó. Ela falou assim: ó, vamos falar da infância. Vamos falar da infância. E tem uma coisa muito legal, né, em você, assim, que eu já li, já escutei, eu percebo, né? Como que é forte para você a coisa da influência, né, das histórias, se não me engano, do seu pai, das músicas que a sua mãe escutava, né? E eu acho que isso reflete demais na sua criação, né? Nos seus processos de criação, essa sua ligação com a mineiridade, com o Brasil, né, com o Rio São Francisco, com o Vale do Jequitinhonha, com Noel Rosa, com o Lupicínio Rodrigues, né? Conta um pouquinho pra gente essa coisa dessa ligação com a infância, com a família. Olha, eu não estou nem gostando muito de falar muito da minha infância, não. Aliás, eu não estou nem gostando muito de falar muito de mim. Eu estou adorando essa coisa desses cafés, porque eu já estou... Sabe quando você está cansado da sua... Eu morro de inveja, na verdade,
dos artistas japoneses do século XIX, que quando eles chegavam aos 40 anos, 45 anos, já era sabido, eles mudavam de cidade, eles separavam, acabava tudo, começava do zero uma nova vida. Do zero, onde as pessoas não conhecessem, com outro nome, com outra história, inventavam outra história, que era uma forma que eles tinham de viver duas vidas em uma. Ó, que legal. Aí eu falo assim, gente, eu tô cansado de contar essas minhas histórias, que eu acho que todo mundo já sabe. Mas essa coisa da infância, você tocou numa história que hoje eu fiquei pensando, eu fiquei pensando na infância dessas pessoas que eu tenho recebido. Sim. A Elis Regina, enquanto criança, o Guimarães Rosa, enquanto criança, a Cacilda Becker, enquanto criança. Vou falar desses três. É fascinante, cara, quando você olha e fala assim, cara, é na infância que o adulto se forja. Mas você entender em que momento que foi esse. Por exemplo, Cacilda Becker. Cacilda Becker, ela de família muito pobre, 3 meninas. A mãe, o pai abandonou assim que a mais nova nasceu. E a mãe catava lixo, elas moravam dentro de um container no Porto de Santos. E o que a mãe conseguia, o máximo quando conseguia, era uma refeição por dia. Então essa refeição era sempre o almoço. Não tinha jantar. Não tinha que dar de comer para as meninas. Ela com 3 meninas em casa. Então o que ela fazia? Quando as meninas pediam comida, ela tinha uma caixa onde ela guardava papel celofane, plástico colorido, que ela achava no lixo. E ela deixava tudo limpinho ali. E o container era um fio com uma lâmpada pendurada. Quando as meninas pediam comida, ela falava assim, calma, depois da história. Então ela colocava o papel celofane na lâmpada e ali ela criava vários personagens na luz. Olha. Cara, 2 das 3 deram as grandes atrizes brasileiras. A Cacilda Becker e a Cleide Diáconi. Sim, né? sim. Aí você vai para o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa também uma criança que enxergava pouco, então com isso não era dado a brincadeiras muito violentas, porque não podia ficar quebrando óculos todos os dias. Né? Isso também vai acontecer com o Ernesto Nazaré. Então o que ele fazia? Ele ia para dentro do quarto da casa dele, em Gotemburgo, colocava os lençóis velhos para dar um breu total, e ali ele ia tocando nas coisas e as coisas viravam personagens. Virava um cavalo. Olha que legal. Virava tudo. Ele escrevia na mente. Cara, isso é que maravilhoso. Né? Elis Regina sempre foi uma criança musical. Quando ela começa a falar, ela já era afinada. Com 4 anos, ela já cantava. E quando ela sentava em frente ao piano de uma vizinha, ela já conseguia conectar os sons. Só que a família tinha que escolher ou comprava um piano ou comida. E aí optaram pela comida. Então o que ela fez? Ela tirou o som da voz. Sim. Ela falou assim, eu vou já que não tinha instrumento. E ninguém vai me tirar. Entendeu? Sim. E virou essa maior cantora que esse planeta já viu, uma das mais foda que esse planeta já viu. Então, cara, essa coisa da infância eu acho fabuloso. Aí quando eu fico vendo a história da infância, eu falo assim, eu também fiz algumas coisinhas, mas eu estou gostando de investigar, cara, é a infância desses grandes dos verdadeiros mitos que ajudaram a forjar o Brasil moderno. Porque quando você faz isso, você vai pensar, por exemplo, no quão o Brasil não tem afeto e cuidado nenhum com as crianças. Aliás, o Brasil é um país que não tem afeto nem com criança nem com velho. Sim. Então, assim, é foda, viu? Sem dúvida. Você estava falando dessas, né? Você estava falando enfim, essas histórias de infância, assim, e algumas delas me lembraram, inclusive, a gente estava falando da minha mãe, do que a minha mãe fala, muitas vezes, né? Uma das coisas que influenciou para ela ser uma pessoa tão intelectual, que gosta tanto de ler, de assistir filmes e não de, por exemplo, nunca foi de praticar atividade física, né? E o que influenciou muito, segundo ela, é a miopia, que ela sempre teve uma miopia muito forte, né? E aí, na hora que chamavam ela no colégio, na infância, enfim, para alguma atividade física, ela não conseguia, porque não conseguia enxergar, só enxergava o que estava perto. Então, para uma pessoa que só enxerga o que está perto, quer dizer, é ali, é ver um filme, é ler um livro, né? Então, como que isso, é muito legal, como que isso acaba influenciando toda uma trajetória de vida, né? Cara, e isso aconteceu comigo também, porque eu tenho miopia desde os 5 anos de idade, só que uma família muito pobre, e você tem uma idade que a miopia, ela
ela cresce, ela, assim, você faz 6 meses o óculos já está fraco. E não tinha Sim. dinheiro para fazer óculos, era muito caro. Então, eu Aham. passei uma infância inteira enxergando mal, sabe? Então, eu sempre ficava na reserva, dos jogos da escola. Aí, o que eu fazia? Eu lia, eu tinha que compensar de alguma forma. Aí, Aham. na adolescência, eu era... aí eu já estava lendo literatura política, sabe? Por isso que quando eu saio atrás, falando da infância, quando eu vou... Ai, gente, é porque eu não estou te escutando direito. Alguém mandou abaixar o volume. Não, para mim tá ótimo. Para mim tá ótimo. Gente, tá bom o volume? Aí, o que que acontece? Eu fui fazer o seguinte. Eu fui fazer um curso de desenho, eu fazia qualquer curso de desenho, contanto que fosse gratuito. E o curso era... E um desses cursos gratuitos, que uma vizinha estava com uma pasta de desenho no ponto de ônibus, e eu fui ver um curso de desenho de moda no Senac, e era gratuito. E eu fui fazer, mas eu fui fazer escondido. Fui fazer Ah, é? escondido dos amigos, porque meus amigos, com 14 anos, 15 anos, a gente já tinha lido todos os livros do Eduardo Galeano, andava com Veias Abertas, América Latina debaixo do braço, entendeu? Então, sabe, a Neruda, influenciado pela música do Chico. E aí, eu fui fazer esse curso escondido, e era lá no Senac, lá no Centrão de São Paulo. E nessa história, se dissesse que no futuro o Brasil seria um país com o maior número de escolas de moda, eu ri na sua cara, sabe? Porque era uma coisa de senhorinha, era uma coisa de dona de casa. Sim, imagino. Sabe? Então, por exemplo, a metade da turma era formada por senhorinhas de cabelo lilás, que estavam ali para aprender a desenhar o figurino, né, para madame, e a outra parte formada por travestis, que estavam ali para aprender a desenhar fantasias de carnaval. E as aulas eram ótimas, porque as senhorinhas levavam o lanche para a turma inteira, e as meninas levavam fita cassete para dublar e tal. Terminado o curso, nenhuma turma nem outra aprendeu a desenhar, entendeu? Só eu. Eu já sabia desenhar bolsa de parafuso, tinha feito curso de faixa de letra de rua, enfim. E aí, um setor de colocação profissional do Senac, daí 2 semanas me ofereceu um emprego numa loja de tecidos. Aí que comecei, foi meu primeiro trabalho e fui embora. E essa foi a história. Como que são os acasos, né? E acabam... E nessa coisa da loja de tecidos, porque isso foi o ano de 86, talvez, eu acho. 86, 87. Era o último momento, o último momento em que as pessoas ainda presenteavam com corte de tecido. Existia a costureira da família. Então, a costureira da família, ela ficava um dia inteiro na casa da pessoa e costurava para a criança, para o velho, para o enterro, para o casamento, para o velório. Então, as pessoas compravam muito e presenteavam muito com tecido. E, cara, e depois, com a maturidade, eu fui ver que o melhor da minha formação não foi o FMG, não foi a Passos em Nova York, não foi essa marca de Londres, foi a loja de tecidos. Porque ali, cada pessoa que sentava, eu tentava tirar dela a roupa na fala, que nem ela sabia que era o que ela queria. Aí eu tomei gosto pelas histórias particulares, a história dos personagens. Né? Sim. E nas histórias dos personagens, é isso que eu acabo fazendo até hoje. Que lindo. Você estava falando de música antes. Me impressiona, sempre me impressionou como você assim vai para todos os cantos assim musicais, né? E como eu acho que você não sabe disso, nunca te falei, mas como que você já influenciou musicalmente muitas das minhas criações. Por quê? Porque uma das grandes fornecedoras de música que eu tenho, né, é a Kekei, né? Minha irmã, sua amiga. Sim. E ela, então, muitas e muitas vezes, ela me manda música, né, faz os paratis dela, né, as seleções musicais lá, os CDs virtuais. Enfim, trocamos muita música, mas ela me manda muito mais do que eu mando para ela, né? E muitas vezes ela me mandou assim, me passou pendrives, por exemplo, né, lotados de músicas maravilhosas, e falou assim: ó, Ronaldo me passou essas aqui, ó, essas aqui eu peguei do Ronaldo, né?
E eu, enfim, eu vou juntando tudo, separando, ficar lá no meu banco de ideias, né? Para a hora que surge uma criação que está ligada com aquele universo musical e tal. E sempre me impressionou, assim, como que você... são músicas assim, que você fala, poxa, como assim? Às vezes, sei lá, agora eu não estou nem lembrando, mas uns lá comparsitas cantados em japonês, né? Tem umas coisas assim que você fala, pô, como assim? Né? E já teve muita música que me chegou, então, por ser um intermédio, que eu acabei utilizando, né, em espetáculos, em criações e tudo mais. Como é que é isso, essa coisa sua com a música, assim? Onde você descobre essas raridades, assim? Bom, primeiro eu acho que essa coisa da música realmente ela veio da infância, né? Não sei se nós fazemos parte de uma geração onde ainda se escutava-se muito, assim, lançava um vinil, esse vinil era tocado a exaustão. Hoje eu estava lembrando, por exemplo, que quando Elis Regina morreu, cara, minha família entrou em luto, sabe? Só choraram mais um ano depois, 2 anos depois, com a morte da Clara Nunes, que era alguém da família quase. Sim. Então eu acho que essa geração dos anos 60, 80, quer dizer, uma coisa eu acho que vinha lá do rádio já, do vinil e tal. Então a coisa você cresce escutando. Uma criança de 10 anos, ela já tinha escutado Paulinho da Viola, sabe? Exatamente. Ela já sabia o que era o João Bosco e o Aldir Blanc, por exemplo. Né? Então eu acho que houve um empobrecimento hoje em que as músicas elas estão nessa caixinha preta que é o celular e não tem a música do coletivo da família mais dentro de casa. Porque eu acho que isso é uma pena. Sabe? Eu acho que eu faço muito, eu sempre fiz isso com meus filhos. Eu estava fazendo 2 semanas, 3 de quarentena com eles, e eles sabem que quando eu estou lá, tem que tocar minhas músicas. A gente vai alternando, sabe? Assim. E não só deles, mas as minhas também. E então eu tenho muita curiosidade por isso, assim, das conexões. E o melhor da internet, o melhor do Spotify também, foi isso de você pegar e achar versões do cantado. Por exemplo, outro dia, nessa história do Ernesto Nazaré, na véspera da vinda dele, eu achei uma entrevista em inglês de uma japonesa, uma menina enlouquecida por Ernesto Nazaré, em Tóquio, sabe? E ela estava falando o quanto era difícil tocar o Ernesto Nazaré, e depois que ela descobriu letras de 2 músicas, que foi a Odeon e a outra que é a Preenche Cavaquinho. Sim. E ela falou, sabe, mas agora eu vou ter que aprender a falar o português também. Então, aí eu adoro essa coisa do sotaque de uma coisa ou de outra, né? Hoje, por exemplo, no café da Elis Regina, eu estava contando para ela que a Bjork, quando eu morava em Londres, a Bjork tinha saído do Sugar Cubes e estava lançando a sua carreira solo. Então ela saía, deixava de ser aquela mulher do underground para poder virar a Bjork, assim. E numa entrevista perguntaram para ela quem era para ela o grande cantor musical, uma grande voz. Ela falou assim, um cantor que chama Milton Nascimento, uma música que chama Travessia. Olha! E outra cantora que chama Elis Regina. Então, na ocasião, ela falava que não sabia, que até hoje ela não sabia uma palavra de português. Mas que aquilo entrava de um jeito tão bom nela, e sabe, que ela provocasse sensações, que era o que ela queria, que ela cantando na língua dela, provocasse no outro. Que legal. É uma coisa que ultrapassa a história da linguagem. E essa história, por exemplo, de receber essas pessoas para o café da manhã e pensar, olha, são 4 músicas no máximo, que eu vou jogando todo dia e tem lá o café. Sempre tem música, né? Então tem a página do Café com Estilista no Spotify, que as pessoas terminam. Outro dia eu esqueci de colocar as músicas do café com a Ângela Maria. Aí as pessoas, você não postou as músicas da Ângela Maria. E aí tem coisas que, na verdade, hoje você desacostuma a escutar. Por exemplo, a versão da Ângela Maria cantando o Luiz Melodia, o Pérola Negra, é maravilhoso. Né? Uma coisa que é maravilhosa. Mas eu acho que o Brasil também tem uma outra coisa. O Brasil, o produto mais bem resolvido que o Brasil tem até hoje é a música. Então, quando você vai em determinado país, eu já estive em Moçambique, já estive, sei lá, Moçambique não quer falar português, mas vão falar da África do Sul mesmo, e que você encontra figuras e bandas underground cantando João Gilberto, por exemplo. Ou cantando figuras que aqui meio que caiu em desuso, assim. A nova geração ainda está prestando atenção.
Aí eu acho o Sim, máximo isso, essa sim. investigação. Sem dúvida. A Kekei citou aí uma coisa muito legal com a qual eu me identifiquei. Assim, ela fala que às vezes te pergunta assim: e aí, Ronaldo, como é que estão as roupas da próxima coleção? Aí você fala assim: ah, de roupa não tem nada pronto ainda, mas a trilha tá linda. Né? A trilha tá Gente, linda. é porque é o seguinte, música é fala, sabe? Aham. Música. O outro lá falou, né? Quem falou que música é perfume? Quem falou que música é perfume? É o. Ai, gente, tá vivo, tá música é perfume. Quem falou que música é perfume, que é quem? Foi esse cara Coloca aí, demais. escreve aí pra Música é gente. perfume. Mas Sei quando lá. eu tô. Então, eu Ah, acho que, por isso que eu acho que nós, brasileiros, ah. temos obrigação civil de trazer e manter a boa música dentro de casa na formação dos filhos, Sem sabe? dúvida, sem Sabe? dúvida. Então, assim, é um compromisso civil, porque é o produto mais bem resolvido. Essa história, a música, ela desenha a memória, música perfume, a Uhum, música dá asas, a música transforma, a música calenta, sabe? Então, nesses uhum, tempos negros que a gente está vivendo, cara, nós temos que agarrar a música. E a aham. música brasileira, cara, é onde os nossos grandes já poderiam. Quantos prêmios Nobel a gente poderia ter tido? Sem Sabe? Perto dúvida. do Bob Dylan, sabe? Quem é Aham. Bob Dylan perto do Caetano Veloso e perto do Chico Buarque? Sem Entendeu? Não é dúvida. nada, sabe? Sem dúvida. Então, assim, eu acho que a nossa literatura, ela está na música, Uhum. sabe? Nossa grande literatura, Aham. mesmo da escrita desse país, ela está na música, justamente pela nossa mistura, Sem sabe? dúvida. A nossa mistura mestiça, ela vem disso, nossa mistura de sons, e que é essa história. Sem dúvida. E Por tem isso que músicas. às Ah. vezes, por exemplo, no café da manhã, no início, apareciam os desavisados falando assim: peraí, mas você não vai chamar ninguém da moda, não? Eu falei assim: ah, vou! Vou! Aí eu até chamei, lá, a música perfume foi Maria Bethânia. Aham. A Maria Bethânia, mas foi a falar não é dela, é de outra figura, é de outro que escreveu essa Ah. história. Bom, mas e aí eu pego e falo assim, gente, deixa eu te falar, a música brasileira, nesse momento de empobrecimento, nesse momento de desalento, nesse momento de abandono e desamparo, Aham. tá? A cultura é alma. A cultura é a alma de um país. Sim. Então, é mais do que nunca, nós temos que agarrar a ela, Sim. sabe? Nós temos Sem que agarrar a dúvida. ela e é dito enfim, Sem dúvida. É o que, né, outro dia eu estava lendo, né, o sujeito falando, eu descobri nesse momento que eu posso viver sem lojas, sem carro, sem sei lá o quê, mas eu não posso viver sem música, sem filme, né, sem dança, então sem sim, movimento, né? Então, sem dúvida. E você fez uma coleção inspirada em Arthur Bispo do Rosário, né? sim, tem nome do É, bispo, isso. exato. Aliás, agora que eu tô lembrando, eu tô com uma Menino, camisa eu tô sua para te aqui, ó, falar, de deixa eu uma falar, coleção antiga essa, né, não? olha, eu tô pensando aqui, ou você nunca usou essa camisa, você pôs ela agora porque ela tá novinha, sabe? Ou o tecido da Essa é de confecção era quando? boa. Essa é de quando? É de quando Essa essa? camisa aí, ela era de 2003, final de 2002, na verdade, porque era pro ano, a edição a estação de 2003, que era Cordeiro de Deus, que Sim. foi uma coleção feita a história de um dia de visita num presídio. Foi feito a história foi toda lá em Neves, Ribeirão das Neves. Olha. Então foi uma história fictícia que eu criei em cima daquela história que eles bordavam. E os Não, mas cordeiros de Deus aí. É lindo isso, né? camisas bonitas como essa, assim, elas ficam guardadas, ainda vai durar anos aqui no meu Menino, e eu armário, tenho uma viu? coisa que quando nós começamos a falar, eu lembro, gente, que camisa bonita, aí eu tenho que forçar a vista, que eu estava quase copiando uma camisa. Você sabe que, ó, tô lembrando aqui, ó, eu casei, né? Num dos meus casamentos foi com o terno Ronaldo Fraga, né? Sim, Sapato sim. Ronaldo Fraga, desenhado por você, presente da minha irmã, né? Sim. Essa camisa, eu tô lembrando que eu usei ela no batizado da minha filha. E a minha filha, que olha só, na noite, essa história é muito legal, assim, tipo, né, a minha filha ia ser batizada no dia seguinte, e era 10 horas da noite do dia anterior, né? Loja do Ronaldo fechada, vai todo mundo para Savassi, né? A esposa do Ronaldo, minha irmã, eu, minha filha, para poder abrir a loja só para pegar um vestido, né?
que servisse para o batizado no dia seguinte, porque a avó não tinha concordado com o vestido que a gente tinha preparado para o batizado. Ronaldo fez abrir a loja dele para a gente vestir a minha filha. O vestidinho está lá, guardado, né, até Gente, hoje. aí eu vou te falar, olha, vamos supor, imagina, baby tinha que ser standard. Tinha que ser uma mãe standard? Não. Jamais, É jamais. cinematográfica. É uma Jamais. grana, entendeu? Senão a gente não podia nem estar contando essas e tantas histórias de baby. Salve, baby. Jamais. Ó, e me ajuda aí. Além do mais, ela é uma grande escritora. Me ajuda, eu tô impulsionando ela a escrever, porque é um desperdício. Ela não quer registrar, fazer um livro, como você já fez tantos lindos, né? Então me ajuda aí. Mas a gente começou a falar de Bispo do Rosário, né? Essa coleção, e coincidentemente a gente fez um espetáculo, que é um dos espetáculos de maior sucesso da companhia também, que é o Por um Fio, né? Que é inspirado, né, na obra de Arthur Bispo do Rosário. Enfim, que tem tudo a ver com essa brasilidade, com as temáticas dos seus trabalhos aí, né? Conta um pouquinho pra gente, porque é um desfile já antigo, enfim, como é que foi essa pesquisa de Bispo do Rosário, que eu fiquei curioso, já que eu também mergulhei nesse universo assim, de Bispo do Rosário. Esse desfile do Bispo foi em 96. 97. Uhum. 96, isso, 97. E eu tinha visto, o primeiro contato que eu tinha tido com o Bispo foi no final dos anos 80, numa exposição, primeira vez que ele sai do Rio de Janeiro, e ele vem para o Museu de Arte da Pampulha. Uhum. Foi uma exposição que foi assim, é um divisor de águas, ele foi um divisor de águas naquele momento, da discussão da arte, mesmo porque foi o primeiro brasileiro que ganhou uma sala só para ele na Bienal de Veneza, para o Manto da Anunciação. Sim. Né? Então, essa coisa do Manto da Anunciação é que foi no Vitor Evas Fashion, a terceira apresentação no Vitor Evas Fashion. E o terceiro e último, que era permitido 3 e tal. E esse desfile, eu falei, tá, então vou fazer essa história do Bispo. E eu acho muito interessante quando você traz um personagem como esse, e você fala, não, vou fazer com os olhos dele, com a lente dele. Então, esse manto da anunciação, assim, o que levaria para o céu, por exemplo. Né? E ali eu entrei para Piracema, tão coisa, eu me lembro que eu tinha acabado de ler no ano anterior a biografia do Gustavo Clint. Então, o Gustavo Clint tem pouquíssimas fotos. E tem uma foto do Clint com um camisolão imenso, ele era grandão, fortão, de barba, com um gatinho no colo. E eu terminei a biografia, eu achei que eu era Clint. Então, eu volto de Londres e eu só andava com esses camisolões, pegava ônibus, sabe? As pessoas achando normal. Então, eu era meio que um doido andarilho assim. Então, e aí, quando eu fiz esse desfile, eu também estava com esse camisolão, quem vê as imagens no final do desfile, mas eu fiz máscaras gigantes com a minha cara. Sim. E isso foi uma coisa, porque esse desfile foi sempre acontecia na Bienal, e esse foi dentro do ginásio do Ibirapuera. Então era uma coisa gigante. A crítica, a imprensa estava reclamando porque era transmitido ao vivo, então as modelos ficavam pequenininhas, e apareceu com aquelas máscaras gigantes. Então ele devia saber que ia ser assim, né? Porque virou as modelos eram meio que bonecos de Olinda, sabe? Essa coleção do Bispo. Sim. Eu adoro a coleção do Bispo. O Bispo é uma figura que ele entra na minha vida e ele fica... Por exemplo, os últimos dias do Ernesto Nazaré foi na mesma colônia do Bispo. Ele morreu lá. Ah, eu não sabia mesmo. Colônia Juliano Moreira. Aí eu até perguntei para ele do Bispo, porque às vezes eu sou ruim de data. Ele falou, não, peraí, eu morri em 33. O Bispo morreu lá nos anos 80, início dos anos 80. O Bispo estava nascendo quando ele morreu lá na colônia Juliano Moreira. Entendeu? Sim, sim. E tem uma, a gente já está quase chegando no final aqui. Eu não posso terminar sem você contar uma historinha dos seus filhos, que aliás eu escuto histórias maravilhosas dos seus filhos, né? Mas é uma de quando um deles descobre, conta pra gente, que isso é sensacional. A gente falou muito de infância, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Quando um deles descobre que o coelhinho da Páscoa não existia. Conta pra gente essa. Ai, meu Deus do céu. Você não lembra? Se você não lembrar, eu acho que eu lembro mais ou menos. Talvez seja a versão que já passou por vários, né? Mas, enfim.
Me dá mais uma pista aí. Tá, antes disso, só para não esquecer, enquanto você vai lembrando aí, senão essa coisa de mãe, né, depois complica para mim. Que a minha irmã me lembrou e ela falou que a culpa do vestido, de você ter que abrir sua loja às 10 da noite para a gente arrumar um vestido para minha filha batizar, que a culpa não foi da minha mãe, que a culpa foi do padre, que realmente foi de tarde que o padre informou a gente que não podia ser com vestido se não fosse cor clara. Que tinha que ser, que a gente já tinha separado um vestido que era cor escura. Então a gente ficou apertado, tinha que ser uma cor clara. Aí Ronaldo não quero saber dessa versão. Eu registrei a versão. Então pronto, Baby, foi a Baby. Que queria uma roupa mais festiva. Foi Baby, foi Baby. Agora aqui, ó, eu fiz uma confusão aqui, ainda bem que minha irmã está assistindo. Esquece a história mas que ela vale. A gente está falando de infância, então vamos contar, né? Eu quase inventei uma história aqui. Que bom. Ainda bem que minha irmã lembrou e falou, Jô, essa história não é do Ronaldo, não. É da outra Ivana, amiga dela. Mas que eu acho que é muito legal. A gente está falando de infância. Essa história é sensacional. Ela é mais ou menos assim. Que ele descobriu, não sei como, não lembro de detalhes também, um dos filhos dela descobriu que o coelhinho da Páscoa, né, viu, sei lá, na noite aí de Páscoa, véspera de Páscoa, viu o pai e a mãe escondendo o ovinho de Páscoa e tal. E aí descobriu, falou, nossa, mas como assim? É você que esconde o ovo de Páscoa, né? E o coelhinho da Páscoa, né? Aí disse que ela chamou ele, vem cá, meu filho, deixa eu te contar, olha só. O coelhinho da Páscoa, ele não existe, né? É só uma invenção, é uma fantasia e tal. Quem esconde os ovinhos somos eu, seu pai, sua mãe e tal, não sei o quê. Aí disse que o menino começou a chorar, né? Como assim, né? O coelhinho da Páscoa não existe e tal, chorando. E o Papai Noel, como é que é o Papai Noel? Ah, meu filho, olha, deixa eu te contar, o Papai Noel também não existe. Não é possível e tal. Ele falou assim, e Tiradentes? Tiradentes também não existe. Essa coisa da imaginação, da fantasia infantil, isso eu acho que é uma das coisas mais legais para gente pensar na criatividade, né? Me lembra muito Manuel de Barros, né? Me lembra muito o Livro das Perguntas de Neruda, né? Que é esse raciocínio infantil, essa ligação com a infância, eu acho que é uma das grandes marcas, eu vejo, né, do seu trabalho. E das pessoas que são criativas, eu acho que todas elas acabam tendo uma grande ligação com a infância, e a infância que permanece, né, que possibilita esse motor, essa potência criativa, né? Nós já estamos chegando no finalzinho, pode fazer. E outra coisa, agora essa história, que não é só criativa, é a falta, sabe? Por isso que eu acho que hoje, com essas crianças hiperprotegidas, sabe, extremamente protegidas, porque nós temos um extremo, né, do jeito que as crianças são tratadas, a grande maioria do Brasil, agora as famílias, coitadas, que as crianças, todo mundo assim, então não tem espaço para falta, e a criatividade vem justamente nisso daí. Eu vou fazer um café contando, eu já recebi, sei lá, 50 e poucos, 52 pessoas já, né, desde quando eu comecei com essa história do café com estilista. Eu estou selecionando a história da infância de cada um deles. Cara, que legal. O Calbi Peixoto, daquela menina lá, Angela Maria. Nossa, é demais, é maravilhoso. Imagino. Bom, nós já estamos nos 2 minutinhos finais, o Instagram já me avisou aqui. Eu queria deixar aqui mais uma vez, né, um beijo de agradecimento aí para você. Muitíssimo obrigado, foi uma delícia. Falar com as pessoas, quem gostou, vai lá no nosso canal do YouTube, recomenda aí para as pessoas, vai estar lá no canal do YouTube a partir de depois de amanhã, mas vai estar aí no IGTV, tá bom? Amanhã, queria convidar as pessoas, né? Amanhã eu e o Otávio Nassur de Curitiba, a gente está dividindo um curso de criação, de criatividade, ligado à dança, mas também ligado a todas as áreas. Amanhã e domingo chama Digital Coreográfica. E terça-feira um curso de História da Dança. Então convido todos vocês. 1 minutinho para você encerrar, Ronaldo. Vai lá. Meninos, olha, agora que eu comecei a ler os beijos e os carinhos ali, nossa, comovido. Eu tô de um jeito igual aquela música lá do outro lá, que até beijo de novela te faz chorar. Eu recebi uma sacola de presente de pães da Companho. Quando eu abri os pães, eu abri a boca a chorar. Eu falei, que dia que você abriu com os pães? Assim. Tá Então, certo. falar muito, mas eu choro aqui também. Meninos, olha, adorei. Estou esperando que essa história passe, porque eu quero que vocês dancem muito para a gente não enlouquecer.
Tá? É isso Eu aí. espero vocês sempre lá no Café com o Estilista, que não tem hora fixa, não. Uma hora a gente possa lá. Tá bom? Maravilha. Um grande beijo. Obrigado a Grande todo mundo que beijo. esteve conosco aí. Valeu. João, então vamos armar isso, tá? A gente pode armar um duelo. Eu fico embaixo com a Keke e com a Baby, você fica em cima com a Keke e com a Baby. A gente Vamos combinar? Vamos combinar? Vamos lá, hein? Combinado. tá bom. Valeu, Ronaldo. Até mais. Até. Obrigadão.